Então só quem está acordado e trouxe Bíblia, dá um grito para mim aí. Abra sua Bíblia comigo no livro de João, do John. Na verdade, primeira carta de João, não é o Evangelho, mas a primeira carta de João. Está lá no finalzinho da Bíblia. Então corre lá. Depois de Hebreus, aí você continua. Aí você vai vir Tiago, aí você continua. Aí vai vir Pedro, e aí vem João. Primeira carta de João, capítulo de número 5, versículo de número 13 a seguir. Então, para quem está conectado nas redes sociais, nós estamos falando sobre a série Pray. Série Pray. É a série Pray. Pastor, eu estou aqui pela primeira vez. O que é essa série? A série sobre oração. Então nós estamos nos aprofundando no tema oração. E hoje eu preciso muito falar com você sobre algo importantíssimo, até antes da gente entrar para dentro da oração do Pai Nosso. Então eu queria que você acompanhasse aí o texto, 1 João, capítulo de número 5, versículo de número 13, vamos do 13 ao 15, que vai dar contexto para o que a gente vai falar aqui hoje. Eu queria que você prestasse muita atenção, muita mesmo. O texto vai dizer o seguinte: escrevi estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade dEle, Ele nos ouvirá. E, se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dEle pedimos. Fecha os teus olhos. Deus, eu quero te agradecer nessa noite pela Tua palavra. Obrigado por este ambiente que o Senhor preparou para nós. Eu quero nesse momento pedir uma única coisa: nos ajude a compreender esse tema. Nos ajude a ir mais profundo naquilo que o Senhor tem para o nosso coração. Nos ajude, Senhor Jesus, a nos aprofundar num tema tão importante, nesse pilar que é tão importante para a nossa vida e para a nossa caminhada. Essa é a minha oração, Pai, nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Então, para a gente dar continuidade à nossa série, hoje eu quero falar sobre um tema importante que é a oração, e o título dessa mensagem, Sarinha, se tiver disponível aí, põe para a gente, e é: por que nós oramos? Você já fez essa pergunta alguma vez na sua vida? Pastor, por que a gente ora? Por que nós oramos? Qual sentido faz em orarmos? Sabe, semana passada a gente falou sobre a diferença do discípulo e da multidão. Quem estava aqui, amém? E a gente aprendeu que oração é coisa de discípulo. Multidão não ora, irmão. Multidão quer milagre, quer as mãos. Discípulo quer os pés de Jesus. Então deixa eu falar algo para você. Não adianta você se posicionar como discípulo se você não sabe o que é oração, porque oração faz parte da caminhada de um discípulo. Então deixa eu falar algo para você. Faça essa pergunta para você mesmo nessa noite: será que eu sei o que realmente é oração? Ou às vezes eu aprendi de modo automático, vindo na igreja, que oração é simplesmente fechar os olhos, juntar as mãozinhas e falar: Deus, obrigado. Ou pedir alguma coisa que eu quero muito. Ou, será? É sobre isso que eu quero fomentar no teu coração hoje. Talvez a tua concepção de oração é muito rasa. Talvez a tua concepção de oração é muito distante daquilo que realmente é. E Deus nessa noite está querendo te trazer para dentro do seu coração um entendimento profundo sobre o tema. Sabe por quê? Se você entender o que é oração, meu irmão, você vai entender que você não pode ficar sem ela. Se você entende de fato o que é oração, você entende o quão poderoso essa ferramenta é na tua vida. Então deixa eu falar algo para você. Quando nós vamos para a palavra de Deus, a Bíblia ela vai contar milhares e milhares de histórias, de pessoas que através da oração, Deus respondeu. E
Tem histórias que são bem conhecidas. Por exemplo, a história do rei Ezequias. O texto diz que ele adoeceu, e ao adoecer, Isaías chega e fala para ele: ei, prepara a tua casa aí, deixa a sua casa, ó, filé, que tu vai morrer. Deus já decretou, você vai morrer. O texto diz que ele vira para a parede, chora amargamente, e diz para Deus: Senhor, lembra que eu andei nos teus caminhos. E o texto vai dizer que Isaías saindo no pátio ainda, imagina essa cena comigo, Isaías saindo no pátio para ir embora, falou assim, acabou de decretar, falou assim: arruma o barraco aí que você vai morrer, viu, Deus já falou. Isaías está saindo no pátio, e Deus fala: volta lá que eu acrescentei mais 15 anos para a vida dele, porque eu ouvi o clamor. A Bíblia vai dizer também que Josué, contra os amonitas, numa guerra, Josué vendo que estava prevalecendo contra eles, presta atenção nisso aqui, e ele vendo que o dia estava indo embora, e eles precisavam vencer aquela batalha, o texto diz que Josué clama ao Senhor, e pede para que Deus pare o tempo, pare o sol, e a Bíblia diz que Deus parou o sol, para que os israelitas ganhassem a batalha. E o texto vai dizer ainda mais, o texto diz que essa foi a primeira vez que conta nas escrituras, que Deus realmente ouviu um clamor de um homem. A Bíblia vai dizer também em Atos, capítulo de número 12, versículo de número 3 em diante, vai dizer que a igreja de Atos orava enquanto Pedro estava preso. E presta atenção nisso, a igreja orava incessantemente. O texto diz que enquanto a igreja orava, Pedro recebe a visita de um anjo no cárcere. E o ângelo, quase que eu falei o ângelo, né? E o anjo vira para Pedro e fala assim: ei, levanta aí, velho, bora. Pedro levanta, as algemas caem. Pensa comigo essa loucura, você está no meio de uma prisão, todo algemado, as algemas caem, o anjo fala: levanta e vem. Ele passa no meio dos soldados, os soldados tudo aqui, ó. Pedro invisível, irmão. É o primeiro relato da Bíblia que vai dizer num portão automático, que vai dizer que Pedro chega diante do portão, o portão se abre. Portão automático já tem na Bíblia, irmão. Primeira vez na história. E o texto vai dizer que Pedro fica assim, ó, maravilhado. O que aconteceu? Oração, a igreja estava orando. Então deixa eu falar algo para você, é através da oração. A oração é um dos meios na qual nós experimentamos o sobrenatural de Deus, através de um relacionamento profundo com Ele. Então deixa eu falar algo para você. Você experimenta o sobrenatural com Deus, grava isso na tua cabeça, através de um relacionamento profundo com Ele. E desse ponto eu quero partir com você, e hoje eu queria falar com você, antes da gente até entrar para a oração do Pai Nosso, que a partir da semana que vem a gente vai cair de fato para a oração do Pai Nosso, mas eu não posso entrar para a oração do Pai Nosso sem mostrar para você a importância da oração, porque senão você vai ouvir a oração do Pai Nosso, não vai ter entendimento sobre a importância disso, e talvez você nem vai aplicar na tua vida. Então presta atenção em mim aqui, antes da gente entrar para o tema da oração do Pai Nosso, eu quero falar sobre dois assuntos. Primeiro, o que a oração não é, e segundo, por que devemos orar? Sabe, eu tenho um tempinho de caminhada com Deus assim, ó, um tempinho, assim, não que eu seja velho, mas eu tenho um tempinho, irmã, e nessa caminhada com Deus eu tenho visto muita coisa. Se você está um tempo na igreja, você também tem visto muita coisa, e nessa área de oração eu tenho percebido que a igreja tem uma confusão enorme. Nessa área da oração, a igreja, muitas vezes, boa parte dela não consegue ter um entendimento, e a igreja não consegue orar da forma que deveria orar. E talvez, meu irmão, deixa eu abrir meu coração aqui agora para você, talvez esse seja um dos problemas, que nos últimos anos a gente não vê tanto a manifestação de Deus no meio das igrejas, porque talvez a igreja perdeu o entendimento do que é oração, e a gente tem partido de um ponto e buscado a Deus a partir do que não é, ao invés de buscar a partir do que é. Então eu queria falar com você coisas que eu detectei, presta atenção em mim, eu detectei coisas, orações, tipos de orações erradas dentro da igreja, e que você precisa entender, porque talvez você está fazendo esse tipo de oração. E a primeira dela que eu identifiquei, é que assim, a gente precisa entender que oração não é
o último recurso de um cristão, mas a oração é o primeiro recurso para a nossa vida. Eu queria que você, com a sua Bíblia, abra aí em Marcos, capítulo de número 1, rápido. Hoje você vai ficar bom de Bíblia hoje. Marcos, capítulo de número 1, versículo de número 35. Olha o que o texto vai dizer. Marcos 1,35, presta atenção. Está falando a respeito de Jesus. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto. Onde ele ficou? Onde ele ficou? Só os vivos. Onde ele ficou? Olha como estão acordados. Eita glória. Presta atenção nisso. Volta aqui para mim. Talvez você leu só esse versículo e não entendeu nada, mas deixa eu te explicar o contexto. A Bíblia vai dizer a partir do versículo 29, depois você lê, não agora, presta atenção na palavra aqui que eu falo, depois você lê, depois você lê. E vai dizer que Jesus estava à noite, curando, irmão, expulsando demônio. Jesus estava assim, ó, se desgastando como homem demais, ensinando, ele passou a noite fazendo tudo isso. Sabe, curando, as pessoas chegavam, uma multidão e ele ali. Então imagina o desgaste de Jesus. Após toda essa loucura, o texto não diz que hora Jesus vai dormir. O texto só diz que no outro dia, ainda antes que o sol levantasse, irmão, de madrugada, escuro, Jesus levantou e foi orar. Meu irmão, se não há uma mensagem nisso aqui, eu não sei aonde há. Porque deixa eu falar algo para você. Olha Jesus nos ensinando que o primeiro passo do nosso dia não deve ser pegar essa miséria, que nem está na minha mão aqui, para olhar o que está acontecendo no mundo, mas é entender que mais importante do que saber o que está acontecendo, é falar com quem é dono de todas as coisas. Jesus passou a noite curando, expulsando demônio, uma loucura, foi dormir talvez cansado pra caramba. Jesus tinha o direito de dormir até mais tarde no outro dia? Meu irmão, tinha, né? Fez tanta coisa, né? A gente é assim, né? Ah, eu fiz tanta coisa ontem. O culto acabou tarde. Pô, vamos comer ainda. Pô, cheguei em casa tarde pra caramba. Não vou na IBD hoje não. Eu mereço dormir até mais tarde. E aí vem Jesus e esfrega na nossa cara dizendo assim, ó: pela manhã devemos buscar a presença do nosso Deus. Meu irmão, não estou falando que você tem que gastar 3 horas de joelho de manhã. Eu estou falando que pelo menos na sua primeira hora do seu dia, você precisa acordar dizendo: Deus, eis-me aqui, eu te amo demais. Prepara um dia maravilhoso para mim. Prepara o que o Senhor tem para o meu coração. Eu quero viver os teus planos e os teus propósitos para a minha vida. Então sabe, a oração não é o último recurso, meu irmão. A oração é o primeiro recurso de todo cristão. A gente criou um jargão na igreja que faz sentido, mas parece que a gente transfere isso para dentro do nosso relacionamento com Deus. Qual que é o jargão? Vocês vão até terminar quando eu começar, ó. Se não vem pelo amor, vem pela dor. Mas isso é até uma verdade. Raramente você encontra alguém dentro da casa de Deus que chegou e falou assim: não, eu estava queimando de amor já, eu estava vivendo bem demais, a minha vida estava maravilhosa, eu não tinha assim, ó, problema nenhum. E aí eu resolvi ir para a igreja. A maioria das vezes a pessoa chega aqui arrebentada, com a vida destruída. Meu irmão, não tem problema nisso. Sabe qual é o problema? Quando a gente pega isso e transfere para o nosso relacionamento com Deus. Como isso, pastor? Presta atenção em mim. O problema muitas vezes é que a gente leva isso para dentro desse relacionamento, fazendo da nossa oração apenas um recurso de socorro. A oração já não é mais um relacionamento com Deus, é um recurso de socorro. Presta atenção em mim. Se o nosso relacionamento com Deus não for baseado no amor que nós temos por Ele, e for baseado apenas no socorro, a gente nunca vai viver apaixonado por Jesus. Presta atenção no que eu vou dizer. Você já fez a oração do salmista, do Salmo 63? Que o salmista diz assim: Senhor, Tu és maravilhoso, sabe, Tu és lindo, eu te amo demais. Sabe assim, ó, o salmista ele vai se deleitando no Senhor de uma forma tão maravilhosa. E uma coisa que ele diz, que eu até anotei aqui, que eu gosto muito, que ele diz assim, ó: o Teu amor é melhor do que a própria vida.
Isso é uma oração de um coração apaixonado, irmão. Não é uma oração de socorro, é uma oração de alguém que entendeu que eu não vou aos pés do Senhor somente quando eu estou com problema. Sabe por quê? Porque se eu busco a Deus somente na dificuldade, eu sou como um filho rebelde, que não ouço os conselhos do pai, e só procuro meu pai quando tudo já deu errado. Eu não quero os conselhos do meu pai, não, eu quero que ele me socorre quando tudo dá errado. Não, Deus não quer fazer parte da tua vida somente quando tudo dá errado. Ele quer te trazer para perto como a primeira coisa da tua vida, a prioridade da tua história. O que é a prioridade da sua história? O meu relacionamento com o meu Deus. Charles Spurgeon diz algo extraordinário. Ele diz assim, ó, presta atenção nisso, para você essa mensagem e para mim. Ele diz assim: jovem, vocês precisam orar porque as suas paixões são fortes e a sua sabedoria é pequena. Nossa, pastor, como assim? Meu irmão, muitas vezes a gente vive uma vida tão longe das coisas de Deus, tão longe da sabedoria do Senhor, e as nossas paixões na juventude afloram tanto. A gente quer tanta coisa, a gente quer fazer tanta coisa, a gente quer amar tanta coisa, a gente é apaixonado por tanta coisa. Vocês, jovem, ama falar que ama tudo, né? Eu acho isso engraçado. Eu amo aquela música, aí eu amo aquela roupa, aí eu amo, meu Deus, mas ama tudo. É porque é tudo aflorado, é tudo assim, ó. E aí Charles Spurgeon fala assim, ó, as paixões de vocês é muito aflorada, só que a sabedoria muitas vezes é pequena. Por isso que vocês devem orar, porque orando a Deus, Deus vai dar sabedoria, para que você pegue a tua paixão e esprema ela, e fala assim, não, o que me governa é o meu Deus e não as minhas paixões. Então a primeira coisa que eu enxergo dentro da igreja, muitas pessoas deixam o recurso da oração como um socorro e não como uma prioridade. Então aprenda isso, oração não é para o final, a oração é para o início de qualquer coisa. Segunda coisa que eu enxergo dentro da igreja, sobre a oração. Para você aprender, a oração não é uma ferramenta para satisfazer os desejos da tua carne. Tiago, capítulo de número 4, versículo de número 2, vai dizer o seguinte: vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerra, não têm porque não pedem. E aí ele complementa dizendo: quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Então outra coisa que você precisa aprender, e isso aqui muita gente faz dentro da igreja, a pessoa acha que a oração é uma ferramenta de adquirir de Deus aquilo que o coração dela está queimando, está desejando. Não, meu irmão, oração não é uma ferramenta para você satisfazer a tua carne. Nós encontramos dois problemas nesse texto. Primeiro, o texto vai falar de quem não ora, e quem não ora não recebe nada da parte de Deus. Mas aí existe um segundo problema, e a maioria de nós se encaixamos aqui: os que oram, mas oram da maneira errada. Pior do que não orar, meu irmão, eu acho que é orar da maneira errada, porque você está perdendo seu tempo. Se você não aprender a forma que Deus quer que você se relacione com Ele, meu irmão, isso aqui sabe, você saber a forma de se relacionar com Deus determina muita coisa. Se relacionar com Deus a partir da ótica que Ele nos manda olhar para Ele. Um dos problemas que nós temos dentro da igreja hoje é que a gente passou a interpretar muitos textos bíblicos de uma forma muito errada a respeito de oração. E eu separei só alguns aqui, os mais falados muitas vezes. Talvez você conheça todos que eu vou falar aqui, e talvez você interprete eles da maneira errada também. Jeremias 33:3 diz assim: clame a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Talvez você lê isso e fala: pastor, coisas grandes e firmes, se não for um carro é uma casa. Peraí, clame a mim e eu vou anunciar a você coisas grandes e firmes, hein? Você já falou: eu estou precisando, né? Estou a pé? Não, meu irmão, você tem que entender o contexto. Deus estava falando com o povo de Israel, com a restauração de Judá. Sabe, a gente pega esse texto e aplica de uma forma errada na nossa vida. João 14:13 vai dizer: e tudo que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que meu Pai seja glorificado no Filho. Pastor, então é só falar o nome de Jesus? Nossa, irmão, se fosse assim estava bom demais, não é?
quero dinheiro, em nome de Jesus. Pum. Preciso de um carro, em nome de Jesus. Tum. Só falar em nome de Jesus, ó. Não, meu irmão, o que o texto está dizendo é: tudo que vocês pedirem em meu nome, precisa primeiro glorificar ao Pai. Porque se o que você pede não glorifica ao Pai, você se encaixa no que Tiago está dizendo. Pedem e não recebem, porque pede mal. Você não quer glorificar a Deus, você quer esbanjar nos teus prazeres. A tua oração não está sendo ouvida. A tua oração não está passando do teto do teu quarto. Porque você em nenhum momento está perguntando qual é a vontade de Deus. Você apenas quer que Deus realize os teus sonhos e os teus desejos. E Deus não trabalha dessa forma. Deus é soberano. A vontade dele vem acima de todas as coisas. Só para a gente caminhar para o fim, Salmo 37 diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Na versão NTLH, que é aquela mais atual, diz assim, ó: que a sua felicidade esteja no Senhor, e Ele dará o que o seu coração deseja. Ó, pastor, peraí, se a minha felicidade estiver em Deus, Ele dará o que o meu coração deseja? Sim. Se a tua felicidade estiver em Deus, o que você vai desejar? É simples. A minha felicidade está em Deus, o que eu desejo? Tudo que vem dEle, tudo que é o reino, tudo que provém do Pai. Eu não quero mais o meu prazer, eu quero Ele. Se a minha felicidade está nele, eu paro de pedir as coisas para o meu ego, eu começo a focar no que o Senhor tem para a minha vida. E o último versículo que eu anotei, esse aqui você deve conhecer, porque a gente acabou de ler. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então, mais uma coisa para você aprender: não é sobre a tua vontade de oração, mas é sobre a vontade de Deus. Aprenda isso. Oração não é sobre a tua vontade, oração é sobre a vontade de Deus sobre a tua vida. Deixa eu falar algo para você, para a gente caminhar. Então, a primeira coisa que eu aprendo e que eu vejo, muita gente buscando a Deus como último recurso, e não, oração é teu primeiro recurso. É a primeira coisa que você tem que fazer, buscar ao Senhor. Outra coisa que eu acabei de falar: oração não é o meio de você alcançar os teus desejos. Não, esqueça isso. Não é o meio de você satisfazer os desejos da tua carne. Não é para isso oração. E a terceira coisa que eu vejo acontecer dentro da igreja, eu estou finalizando: a oração não é um ritual, na qual ficamos repetindo coisas a Deus, para que Ele nos atenda. Se você for lá para Mateus capítulo de número 6, que é o que a gente vai entrar semana que vem, que está ali um pouquinho acima da oração do Pai Nosso, versículo 7 vai dizer assim: e quando orarem, não fiquem repetindo as mesmas coisas, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe o que vocês precisam, antes mesmo de pedirem. Então deixa eu falar algo para você: oração não é um ritual, meu irmão. Você entra no seu quarto e fica assim: Deus me dá, Deus me dá, Deus me dá, Deus me dá. Não, se eu insistir, é igual, não, vou fazer igual fazer com meu pai e minha mãe. Se eu encher a paciência, Deus me dá. Não, Deus eu quero, Deus eu quero, Deus eu quero. Uma hora Ele vai virar e falar assim: estou cansado de ouvir tua voz, Não, meu irmão, não é assim que funciona. E quando o texto diz assim: não faça como os pagãos que ficavam repetindo, deixa eu te trazer para o contexto para você entender o que ele está querendo dizer. E um contexto para a gente entender muito bem isso é Elias contra os profetas de Baal. O texto vai dizer que Elias desafia os profetas, e o texto vai dizer que os profetas ficaram da manhã até a tarde, assim, ó, o texto está lá escrito: ó Baal, nos responda Baal, ó Baal, nos responda Baal, Baal, nos responda Baal. E Elias falava: ó, eu acho que Baal tirou uma soneca aí, hein? Será que ele não está dando uma viajada? Ó Baal, nos responda. O texto diz que eles gritavam mais alto. Ó Baal, nos responda Baal. Presta atenção no que eu estou dizendo para você. Eles ficaram da manhã até a tarde gritando a mesma coisa e esperando uma resposta. E eles tiveram? Não.
Elias orou uma única vez e ele teve resposta? Sim. O que nós devemos aprender quando Jesus diz assim, ó, não fique repetindo como os pagãos fazem, não fica repetindo como os rituais fazem. Não é isso que Deus quer de vocês. Sabe por quê, meu irmão? Deixa eu falar. Deus não quer um relacionamento com a gente como um Deus todo poderoso e um escravo insignificante. O relacionamento que Deus quer com a gente é um relacionamento amoroso de pai para filho. E é por isso que Jesus diz assim, entra no teu quarto, fecha a tua porta, e lá, quando tiver só você e Deus, você terá a recompensa que Ele tem para você. E qual é a recompensa de um pai para o filho? A coisa mais importante que um pai tem para o filho é a presença dele para o filho. Deus está falando o seguinte, entra no teu quarto, que a tua melhor recompensa é a presença de Deus te enchendo ainda mais. Deus não quer o relacionamento com você de Deus, tu és todo poderoso, aleluia, tu manda fogo. Foi essa oração que Elias fez? Não, não foi. Depois você lê lá, 1 Reis 18. Depois você lê. Elias simplesmente faz uma oração muito simples. Muito simples. Senhor, responda para que esse povo veja que tu és Deus. Para que o Senhor traga eles de volta. E Deus responde com fogo. Então o relacionamento que Deus quer com você não é um relacionamento de ritual, é um relacionamento de pai para filho. Não sei se você quem já foi católico aqui? Já frequentou a igreja católica? Na igreja católica, para quem frequentou um tempo, sabe? Não sei se ainda é assim, mas na igreja católica por muitos anos, você tinha o confessionário com o padre. Então você ia lá no confessionário, o padre ficava dentro da casinha. Quem já viu em filme? Se você nunca foi, pelo menos em algum filme você já viu. O padre fica na casinha e tem a grade assim, né? Aí você chega lá, o padre fala, ô filho, o que você fez, hein? Ô padre, eu preciso confessar. Diga. Essa semana eu joguei 72 horas de Free Fire. Semana eu não obedeci minha mãe, não lavei a louça. Essa semana eu não arrumei minha cama, minha mãe brigou comigo. Essa semana, pai, eu menti no trabalho. Essa semana eu pequei. E aí o padre pega e fala assim, filho, agora vai para casa, pega o terço, reza 785 vezes Ave Maria e está tudo certo. E por muito tempo, não sei se hoje é assim, a igreja católica ensinou que se a gente ficasse repetindo orações, os nossos pecados seriam perdoados. E meu irmão, não é esse tipo de relacionamento de penitência que Deus quer para a gente. Deus não procura penitência, Deus não pune, Deus corrige. Presta atenção no que eu estou dizendo para você. Um filho Deus não pune, Deus corrige. Então deixa eu falar algo para você. Deus, quando você erra, Ele não vai olhar para você e falar, repete 1 milhão de vezes que eu sou poderoso e aí está perdoado. Não, Deus quer simplesmente uma oração de um coração sincero e reconhecendo que você errou. E Ele, como um pai amoroso, vai falar para você, isso é oração, isso é relacionamento, vem para perto. Então oração não é ritual, meu irmão, oração é relacionamento com Deus, de pai para filho. Você já conseguiu ter esse relacionamento com Deus dentro do teu quarto? Porque a maioria de nós, às vezes temos uma dificuldade gigantesca com a orfandade. A gente não consegue olhar para Deus como um pai amoroso. E o nosso relacionamento com Deus muitas vezes é como um pai carrasco. E esse não é o Deus da palavra. Esse não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é um pai amoroso, que deu o que Ele tinha de mais precioso em nosso favor. E se Deus deu o próprio Filho para que você tivesse vida, o que Ele negaria para você? A Bíblia diz assim, ó, eu e você somos maus. Por que somos maus? Porque em nós habita a natureza do pecado. E a Bíblia diz assim, vocês sendo mal, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo àquele que pedir. Ou seja, em mim habita a maldade por causa do pecado. E quando um filho pede algo, nós sabemos dar coisas boas. Imagina o Senhor, que é santo, maravilhoso, misericordioso, amoroso. Ele tem o melhor para a nossa vida.
mas Ele busca em nós um relacionamento. Eu queria chamar o louvor aqui. Vem para cá. Eu tenho alguma coisa para falar para você, para a gente encerrar, antes da gente participar dessa mesa maravilhosa. Presta atenção em mim aqui. Talvez você está se perguntando, pastor, você falou sobre oração, o que não é oração? E eu aprendi que oração não deve ser o último recurso, que oração não deve ser para mim pedir carro, casa, pedir os meus prazeres, não. Eu aprendi que oração não é um ritual, que eu vou ficar repetindo no meu quarto e Deus vai me ouvir, não. Eu aprendi que oração é um relacionamento de pai para o filho. Aprendi, mas pastor, de fato agora, o que é oração? E por que a gente ora? Talvez ainda o teu coração tenha essa dúvida. Deixa eu falar algo para você. De uma forma poética, tá? Poética, presta atenção no que eu vou dizer. De uma forma poética, a oração é uma forma que Deus criou para que eu e você pudéssemos voltar ao Éden e passear com Ele no jardim. Não sei se você entendeu isso aqui. A oração, de forma poética, é uma forma que Deus criou de pegar você pela mão, levar no jardim e conversar com Ele, e passear na viração do dia, e poder perguntar: ei filho, como é que você está? Estou aqui. Quando o homem pecou, o homem perdeu o direito de estar com o Senhor no Éden. Mas meu irmão, se você entender que oração é um relacionamento profundo que Deus te chama, para que você possa voltar a experimentar um pouquinho daquilo que Adão experimentou, sabe, de ouvir a Deus. Você já ouviu a Deus? Você já teve o privilégio de ouvir ao Senhor? Então você experimentou o que Adão experimentou no Éden. Que o texto vai dizer, se você for para Gênesis 3, vai dizer que todos os dias, na viração do dia, meu irmão, presta atenção nisso, Deus descia, e de uma forma maravilhosa, Deus conversava com Adão, Deus passeava com Adão, Deus dizia para Adão: como foi seu dia? Pastor, o que é oração? É Deus virando para você novamente, dizendo: ei, eu restaurei a nossa conexão, o véu se rasgou, já não há mais barreira, vamos para o jardim passear, eu quero um relacionamento profundo com você. Mas não é um relacionamento qualquer, é um relacionamento de pai para filho. Eu estou perguntando para você nessa noite: como é que você está? Isso é oração, irmão. Você está entendendo a profundidade do que é oração? Oração, se você puder sair daqui entendendo isso hoje, entenda, pelo amor de Deus, isso aqui que eu vou falar agora para você. Pastor, o que é oração? Oração é a forma que você tem de ter um relacionamento profundo com o Senhor. Meu irmão, não tem outra forma. A Bíblia te apresenta Deus. O jejum te mata para ter mais de Deus, mas a oração é o que te dá relacionamento com Ele. Pastor, não é através de podcast, música, louvor. Meu irmão, tudo isso é meio, mas a oração é a verdadeira forma da gente ter um relacionamento com o Pai. Eu finalizo falando algo para você. Deus quer ter um relacionamento profundo contigo, de oração. Pastor, eu não oro, nossa, é uma canseira na minha vida. Não importa, começa hoje um relacionamento com Ele. Deus está aqui falando para você: ei, o primeiro passo eu já dei, dá você o próximo passo agora. Venha ao meu encontro, coloca o teu coração em mim, os teus anseios em mim, me deixa participar da tua história e da tua vida, me deixa ser o seu pai de verdade, me deixa ser o verdadeiro pai que vai cuidar de você, para que você pare de pedir coisas, para que você pare de achar que oração é um socorro somente. Não, Deus está dizendo para você: eu quero um relacionamento profundo, e esse relacionamento virá quando você de fato me buscar de todo o coração.
Deus quer te levar num nível mais profundo com Ele. Mas deixa eu te falar algo. Você quer continuar andando sozinho ou você quer caminhar com Deus? Eu te garanto que você quer caminhar com Deus. Nós estamos com a mesa posta, irmão. E essa mesa é uma das representações que a gente tem de relacionamento com Deus. Quando você olha para essa mesa e você sabe que você vai participar disso aqui, você tem plena certeza de que você está em um relacionamento com o Senhor. Talvez não tão profundo como você queria, talvez não tão lançado como deveria, mas há uma ligação de relacionamento com Deus quando a gente participa dessa mesa. A palavra do Senhor diz que quando Ele reuniu seus discípulos para fazer a santa ceia, aquela última ceia dele, Ele diz para os seus discípulos: fazer isso em memória de mim. Meu irmão, você só guarda na memória quem te trouxe boas recordações. Você só guarda na memória quem te trouxe bons relacionamentos. Você só tem guardado na memória aquilo que pode te trazer felicidade, esperança. Então o que Deus está dizendo para você hoje é: eu quero um relacionamento profundo com você. Eu quero te trazer esperança. Eu quero que você pegue esse elemento, e ao pegar esse elemento, você não mais olhe para o teu pecado e diga: será que eu sou digno? Não, não. Você vai olhar para esse elemento e trazer à memória aquilo que eu fiz por você, por amor a você. E você vai dizer: Senhor, obrigado. É esse relacionamento que eu quero contigo. Eu queria que você curvasse a sua cabeça nesse momento.